Por muitas vezes, o meu pai manifestava alguns espíritos, o meu pai tinha o corpo fechado, o meu pai tinha vários sinais no braço, o meu pai era ogã da macumba. E assim por muitas vezes, meu pai aceitava Jesus, levantava a mão na igreja. Nós ficávamos felizes, agora o meu pai é salvo, agora o meu pai é de Jesus, agora a nossa vida vai mudar. Mas não era bem isso que acontecia. Aqueles demônios que oprimiam a vida do meu pai, perturbavam ele dia e noite, 24 horas. Por muitas das vezes, meu pai era agressivo de quebrar baldes, meu pai era agressivo de perder a paciência de uma hora para outra sem motivo nenhum. E muitas das vezes ele levantando as mãos e se rendendo ao Senhor. Na mesma hora que ele estava, ele não estava. Na mesma hora que nós estávamos felizes, nós estávamos chorando, porque era uma trajetória muito difícil. E eu ouvi várias vezes uma frase que dizia: o seu pai herdou, ele herdou um legado do espiritismo. Ele herdou esse legado. E a filha mais velha, a filha mais nova, no caso, que seria um menino, iria também herdar esse legado. Mas o Senhor presenteou a minha mãe com 3 filhas, para a glória de Deus. E muitas das vezes eu ouvi: você é essa filha, você que vai levar esse legado. Mas esse era um legado do inferno, era um legado do diabo, porque o Senhor tinha um legado sobre a minha vida. O Senhor tinha uma promessa na minha vida. O Senhor tinha uma chamada missionária na minha vida. E as palavras do Senhor eram o que valiam na minha vida. Aleluia. Por muitas das vezes o meu pai manifestava um demônio. E eu me lembro que nós chegávamos em casa e o pastor ia orar e estender a mão e falava: seu José, hoje eu vim orar com o Senhor. E a minha mãe estendia as mãos e começávamos a orar. De repente o meu pai manifestava uma entidade. Ele se rastejava pela casa como uma cobra, com as mãos para trás. E as minhas irmãs corriam apavoradas, chorando. E foi-me dado uma autoridade por Deus. Naquele momento eu estendia as minhas mãos e eu falava: está repreendido em nome de Jesus. Eu profetizo libertação na vida do meu pai. E era eu, minha mãe e o pastor. E aquele demônio se retirava para a glória de Deus. E naquele momento eu já sabia que havia um chamado na minha vida. Naquele momento eu já conseguia diferenciar o chamado que Deus tinha na minha vida. E eu quero te dizer que quando Deus tem um chamado na tua vida, o inferno vai se levantar contra você. O inferno vai se levantar contra a tua vida para te abater, para te destruir, para te fazer parar. Mas há um Deus que segura nas tuas mãos e fala: eu te levanto, eu te sustento com a minha destra, aleluia. E por muitas das vezes, quando eu expulsava aquele demônio, durante a noite, a minha mãe sempre protetora, nos colocava na cama para dormir, eram noites frias, geladas, e eu lembro que ela pegava a coberta e prendia os 4 cantos da coberta para a gente não se descobrir durante a noite. E durante 3 noites eu fui visitada por um espírito maligno. Eu estava dormindo e de repente, quando eu vi, ele estava do meu lado. Era um homem de preto e ele pegava e vinha para o meu lado e eu não conseguia me desprender por estar presa às cobertas. E ele vinha no sentido do meu pescoço para me enforcar e falava: eu vou te matar. Aleluia, eu vou te matar. E eu acordava assustada, gritando, pedindo socorro à minha mãe. Socorro à minha mãe, porque minha mãe era uma mulher de Deus. Porque eu tinha vindo de um ventre abençoado. Eu fui concebida de um ventre abençoado por Deus. E eu quero nesse testemunho louvar a Deus pela vida da minha mãe. Eu sou fruto das orações da minha mãe. E você que está ouvindo por esse canal Semeando Vida, honra o teu pai, honra a tua mãe, para que tu viva bem sobre a terra, para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra. E eu tive essa mãe intercessora, que estava todos os dias, de manhã, de joelhos: Senhor, abençoa as minhas filhas. Senhor, toma conta das minhas filhas. Senhor, prepara o futuro das minhas filhas. E quando era de noite, estava minha mãe na mesma oração. E muitas das vezes eu acordei pela madrugada e a mão da minha mãe era
sobre a minha cabeça. Eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro vitória. E naqueles momentos de terror, eu gritava socorro pela minha mãe. E a minha mãe vinha e me abraçava. E eu me sentia protegida com aquela palavra que diz, olha, pode uma mãe abandonar um filho que amamenta, mas todavia eu, o Senhor, estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, meu querido, Ele está contigo. Não importa os levantes, por muitas vezes eu fui afrontada pelo diabo para que eu calasse, para calar a minha voz. Mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças. E Ele estava comigo, e Ele estava segurando a minha mão, e Ele falava, vai adiante que eu estou contigo, vai adiante que eu sou o seu socorro bem presente na angústia. Não há por que temer, o Senhor está conosco. E eu lembrava desse versículo, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Oh, glórias! E eu cresci levando esse legado. Cresci na igreja, fui líder de adolescente, até que um dia eu me casei. E eu não hesitei, eu não parei um minuto e falei assim, Senhor, é da tua vontade? Senhor, o Senhor está nesse negócio? Eu nunca perguntei a Deus. Eu falei, eu quero casar e eu vou casar. E eu casei. E aí começou a minha luta. E aí começou o meu processo. Casei, fiz um casamento errado, fiz um casamento frustrado, porque estávamos fora da direção do Senhor. Não porque Ele fosse uma pessoa ruim, não, mas porque estávamos fora da direção de Deus. E eu quero te dizer nessa tarde, não ande fora da direção de Deus, ande na direção de Deus, porque Ele tem caminhos certos, caminhos de vitória para você. E o meu casamento foi um fracasso, eu tive 2 filhos que foram bênçãos de Deus, heranças do Senhor na minha vida, e eu glorifico a Deus pela herança, pelos filhos que o Senhor me deu. Mas o meu casamento foi de choro, o meu casamento foi de aflição, o meu casamento foi de traição, e um dia já no auge, eu já não aguentava mais, com 13 anos de casado, chegou uma situação de traição e eu falei, Senhor, por que eu estou passando esse processo? Eu sou tua serva, eu estou na tua casa, eu subo um monte, eu lidero irmãs da igreja, o que está acontecendo? Eu ouvi nitidamente a voz do Senhor. Você me perguntou lá atrás qual era o meu propósito na tua vida. Você me perguntou lá atrás, na hora das suas escolhas, qual era a minha escolha na tua vida. Irmãos, e eu chorei, muito, porque vale a pena chorar no propósito, na direção de Deus. Agora, você chorar fora da direção de Deus é muito duro. Eu chorei e eu falei um dia, basta, acabei, não quero mais, o meu casamento acabou. E eu estava sem trabalho, eu estava sem condição, eu tive uma vida boa. Eu tinha uma vida boa e eu não via perspectiva nenhuma. Entrei numa depressão, só chorava e falava, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Deus, por que isso? E eu queria guerrear com Deus, fazer birra com Deus. Se a decisão errada foi a minha decisão. E um dia a família do meu pai, que mora fora do Brasil, mora na Europa, me convidou, vem pra cá, você é nova. Você pode ter uma outra vida, você pode reconstruir sua vida. E fui eu, falei, eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada a perder. E simplesmente eu falei, olha Deus, fica aí de lado, agora eu vou seguir, agora é comigo. E foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. E eu fui, embarquei para a Europa, deixei os meus filhos com a minha mãe. Foram dias de choro, foram dias de lágrima. Eu cheguei naquele país gelado, eu cheguei naquele país de pessoas depressivas. Eu não sabia falar alemão e eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e o desespero me batia. E eu logo lembrava, eu tenho uma promessa, eu sou filha da promessa. E eu lembrava do Salmo 139, para onde eu mirei do teu Espírito, Senhor. Para onde eu fugirei da tua face, porque se eu subir ao céu, tu aí estás, e se eu fizer no inferno a minha cama, o Senhor ali está também.
Não há para onde correr da presença do Altíssimo. Eu passei 6 anos naquele lugar. Eu passei 6 anos, eu comecei a trabalhar com a minha tia. E eu comecei a falar de Jesus para minha tia, porque ela era de um lar espírita. E nós muitas das vezes nos abraçávamos e chorávamos e chorávamos. Muitas vezes nós falávamos de Jesus e nós cantávamos. O Senhor me fez ter experiências surreais. Muita coisa que eu não sabia, que eu não conhecia, como uma depressão, como você deitar chorando e acordar chorando, e a tristeza tomar conta do seu coração, e você desejar a morte, porque é o que eu desejava todos os dias. Senhor, arranca essa dor de dentro de mim. Eu não aguento mais sentir essa dor dentro de mim. Senhor, se necessário, me leva, mas me deixa estar contigo, porque eu não consigo. Eu não tinha forças para retornar. Eu não tinha forças para retornar. E nesse período, muitas das pessoas que estavam do meu lado, muitas das pessoas que me abraçavam, que diziam, eu te amo, eu estou contigo, todas sumiram, desapareceram. E eu lembrei por muitas vezes daquele paralítico. Ele queria um milagre, ele queria chegar até Jesus, mas ele não havia possibilidades. A multidão oprimia, a porta era impossível chegar, ele era paralítico, ele não havia possibilidades reais à sua visão. E a minha visão não havia possibilidades, mas eu sou filha de um Deus que é o Senhor do impossível. E eu quero te dizer, o Senhor sempre vai mandar reforço para você, o Senhor sempre vai mandar alguém semeando vida sobre a tua vida, em nome de Jesus. E foi assim que o Senhor fez. O Senhor mandou amigos, como aqueles cinco amigos do paralítico que disse assim, olha, pela porta ele não entra, pela janela ele não vai conseguir entrar, mas eu não vou desistir da vida dele. Ele vai encontrar com o Mestre e ele vai ter uma vida nova, uma história nova, aleluia. E como aqueles homens ajudaram ele a descer pelo telhado, e ele teve uma vida nova, uma vida renovada, e ele sai exaltado pela porta, e a multidão que o oprimia agora o vê diferente, transformado, curado. Foi assim na minha vida, não foi diferente. O Senhor mandou para mim gente que ajuda a gente. O Senhor mandou para mim gente que empurra a gente. O Senhor mandou para mim gente que abençoa a gente. E toda aquela gente que empurra a gente, que destrói a gente e que fala mal da gente, teve que ver a minha vitória. Aleluia. Porque o Senhor nos dá vitória e faz sentar na nossa mesa os nossos inimigos para ver a nossa vitória. E foi assim que o Senhor fez. Por muito tempo eu chorei e o Senhor me deu 2 crianças para cuidar de babysitter naquele lugar. E eu lembro que eu cantava um hino que eu gostava muito, que dizia, olha, a prova acabou, a luta foi embora, e agora é só a vitória. Aquelas crianças não entendiam aquela letra, eram dominicanas. Mas todos os dias, antes de dormir, eu cantava, agora é só a vitória, agora é só a vitória, agora é só a vitória, só a vitória. A prova acabou, a luta foi embora. E agora é só vitória. Glória a Deus. Aquelas crianças aprenderam aquele louvor. E o Senhor colocou aquele louvor no coração daquelas crianças. E por muitas vezes chorando e falando, Senhor, eu estou cuidando de 2 crianças. E os meus filhos estão sendo cuidados no Brasil pela minha mãe. Por que isso? Muitas vezes as lágrimas desciam e aquela menina olhava para minha cara e ela cantava, agora é só vitória. Ela cantava aquele louvor para mim e eu falava, obrigada, Senhor, tu está usando as crianças para profetizar a vitória na minha vida. E foram 6 anos difíceis, 6 anos que por muitas vezes eu estando nos lugares mais lindos, me faltava algo, me faltava a presença de Deus, me faltava a comunhão com Deus. E por muitas das vezes o diabo falava ao meu ouvido, se joga,
acaba com a tua vida, se joga. E eu lembrava de todas as promessas que o Senhor fez para mim, promessas de vida eterna, promessas de um lugar que não haveria choro, não haveria dor, não haveria tristeza. E eu comecei a me alimentar dessas palavras. E o Senhor me deu condição de reformar a casa da minha mãe, condição de manter os meus filhos. E o Senhor começou a fazer coisas grandes que eu não esperava. E o meu filho, com 5 anos, sempre falava: vó, eu tô com saudade da minha mãe. E todas as vezes que eu vinha para o Brasil, eu não sabia se era pior vir ou voltar. Da alegria de vir e estar com os meus filhos 2 vezes por ano, mas a tristeza de voltar. E eu lembro que das últimas vezes o meu filho abriu a minha mala e falou: eu vou com a minha mãe na mala. Eu preciso de ir com a minha mãe, eu quero estar perto da minha mãe. Porque o filho deseja o colo do pai. O filho sente falta do colo do pai. E assim na nossa vida, o colo do pai faz toda a diferença. O colo do pai faz toda a diferença. O colo do pai é aquele lugar que nós nos abrigamos, que nós nos acalentamos, que nós nos sentimos protegidos. Aleluia! E o meu filho várias vezes falava e meu coração se enchia de tristeza. E um dia eu fui embora e falei: Senhor, eu não aguento mais. E eu lembro que meu filho foi para a igreja. E minha mãe me ligou e falou: hoje o Christian vai na igreja. E o Christian não gostava muito de ir na igreja, porque ele sentia a minha falta. E nesse dia, ele pediu para cantar, ele pediu para ter oportunidade. E ele cantou um hino e ele dizia: Deus está vendo o teu sofrimento. O meu filho cantou esse hino com toda a força. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo o tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, mas o céu inteiro estará ao teu favor. O meu filho cantou isso. E o meu filho falou: vó, eu quero a minha mãe de volta aqui do meu lado. E minha mãe, como mulher de Deus, falou: filho, pede. O Senhor disse: pede o que queres. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. E o meu filho, muito pequeno, com 5 anos, falou: Deus, traz a minha mãe de volta. Jesus, traz a minha mãe para perto de mim. Aleluia. E o Espírito de Deus, que se move sobre os 4 cantos da terra, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, estava comigo naquele lugar. E ele tocou no meu coração e me disse: filha, é hora de voltar. Eu tenho algo contigo naquele lugar. A minha obra não parou. Os meus projetos estão de pé. Aleluia. Irmãos, e eu voltei para o Brasil. O Senhor e fez promessas neste lugar. O Senhor me deu um carro porque eu saí a pé do Brasil. O Senhor me deu um carro. O Senhor me deu um trabalho. Eu trabalhava por conta própria. E eu voltei para a igreja e eu pensei: agora está tudo certo. Agora está tudo no lugar. Mas ainda não era a posição que Deus me queria. Não era a forma ainda que Deus me queria, faltava algo. E eu me lembro que eu fui trabalhar, fui em um banco, tirei uma quantia. E quando eu chego no portão da minha mãe, vieram 2 elementos de moto, seguraram, puxaram o meu cabelo, colocaram uma pistola na minha nuca e falaram: eu vou te matar, me dá o dinheiro e me dá a sua bolsa. E nisso, com o portão aberto de frente para minha mãe, a primeira pessoa que eu vi, a minha mãe, e eu entreguei a chave do meu carro, o meu telefone, a bolsa, o dinheiro. E ele falou: não, eu só quero a bolsa. E ele foi. Eu chorei muito, falei: Senhor, eu trabalhei tanto para conquistar isso. Senhor, esse era o dinheiro de eu comprar roupa para repor a loja. Senhor, e agora o que eu vou fazer? Porque o espírito do desespero bate na gente. Nós somos falhos e eu fiquei desesperada. E eu falei: e agora, Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor preservou a minha vida, que era o mais importante. O Senhor preservou a minha
minha vida, porque foi entregue a mim, era para te matar, mas eu te dou vida e te dou com uma abundância. Faz a minha obra, faz aquilo que eu te chamei e que eu te confiei, mulher. Eu quero te dizer, levaram 28 mil, tudo que eu tinha na minha loja. Mas eu quero também te dizer, Ele foi o meu Senhor, o meu pastor, o meu mestre, e de nada eu tive falta. Ele supriu todas as minhas necessidades em glória. E eu louvo ao Senhor pela fidelidade dEle e por me dar mais uma chance de vida. Irmãos, e assim foi. E eu retornei devagar para a casa do Senhor. E o Senhor começou a falar: não te quero assim. Ei, eu tenho uma chamada na sua vida. Muitas das vezes me chamavam para cantar ou para ministrar a palavra. E falavam, vou colocar missionária, Alessandra. Eu falava, não, eu não sou missionária, não. Não, eu não quero esse título, não. E muitas das vezes os meus amigos falavam, por que você tem um chamado? E eu falei, eu tenho um chamado, mas eu não sou missionária e eu não quero mentir. Eu quero ser íntegra, eu quero levar uma palavra verdadeira, porque eu não posso me passar por aquilo que eu não sou. Mas eu tinha um chamado missionário. Eu tinha um chamado missionário. E o Senhor começa a me preparar, e eu fui negando. Não, Alessandra, meu nome é Alessandra, serva do Senhor. Não, missionária não. E um dia eu indo para o culto, preparei uma palavra, preparei um louvor, feliz e contente, a vida dando certo. E nós estávamos neste lugar aqui, no sítio Ebenezer, em Xerém. E nós começamos a orar durante uma noite, antes desse culto. Nós começamos a orar e falar com Deus. Senhor, abençoa. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, faz um mover diferente. Nós queremos ver algo acontecer. Porque quando o crente ora, alguma coisa diferente tem que acontecer. Porque onde Jesus passou, milagres aconteciam. A sombra de Pedro curava. Então nós queríamos ver o milagre do Senhor. É necessário ver um milagre para que tenha testemunho. E nós orávamos. E de repente foi revelado, o pastor, ele falou, eu vejo o céu todo encoberto com nuvens escuras. E eu vi uma placa na minha frente assim, 7 disparos, 6 disparos. E eu ainda brinquei e falei, não, o tempo está fechando, a nuvem é porque o tempo está fechando. E os 6 disparos, aí eu ainda brinquei, ironizei, não, pá. Eu não estava ligada naquilo que o Senhor estava me falando. Mas eu, como filha, obediente, temente, guardei no meu coração e fiquei vigilante. No outro dia, indo para a casa do Senhor, quando eu saio da casa da minha mãe, com tudo pronto, tudo preparado, saindo, eu sou cercada por 2 bandidos e parearam de frente ao meu carro. A primeira coisa que eu pensei, de novo, não vai me tirar nada. Dessa vez eu jogo o carro em cima deles e acabo com eles e vou correr. Foi a primeira coisa que eu pensei. E na hora, o Senhor me fez recordar 6 disparos. E não houve tempo. Quando eu ouvi 6 disparos, eu parei o meu carro. De repente, pareou um carro do lado, pareou outro carro do lado, e eu fiquei cercada por um bando de bandidos, um bonde, como eles dizem. E eram 6. Não eram 2, não eram 3, eram 6, porque o Senhor revela, e Ele revela aquilo que é. E eram 6, eu lembrei da palavra. Eu lembrei do que foi dito. E eu entreguei o carro, eles muito agressivos, me jogaram no chão. Na hora eu fiquei tão perplexa que eu falei, Senhor, eu vou perder tudo de novo. Senhor, meu material de trabalho está dentro do carro. Senhor. E eu falei, epa, a minha vida está preservada. Aqueles homens saíram, me jogaram no chão, quase passaram por cima de mim. Chorei muito. Mas entrei em outro carro de amigos novamente que o Senhor me presenteou. Fui para a casa do Senhor. Fui para a casa do Senhor fazer aquilo que me foi dito para fazer. Aquilo que foi delegado a mim fazer. Cheguei lá, chorei, passei mal, mas falei, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. O Senhor vai me honrar. Eu não sei de que forma o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer.
Eu quero te dizer, irmão, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, nós já teríamos perecidos, nós já teríamos descido a cova. Ah, se não fosse o Senhor, mas louvado seja o nome do Senhor, que nunca muda e que trabalha por aqueles que nele esperam. E eu espero no Senhor. A minha alma espera no Senhor. A minha alma anela pelo Senhor. Aleluia. E eu disse isso ao Senhor. Foram dias de choro. Meu carro arrancaram muito rápido. Arrancaram rastreador, arrancaram bloqueador, passaram meu cartão em aproximação várias e várias vezes. Muitas das vezes, comigo o cartão não passava, e com eles nem aproximação. Passaram várias vezes os meus cartões e eu fiquei muito desesperada, pensando novamente o que vai ser de mim, o que eu vou fazer, o que o Senhor quer comigo nessa causa. E eu comecei a entender que era necessário entrar na peneira, era necessário eu passar no estreito, porque só fala, só testemunha aquele que vive o processo. Para ter vitória, você vai ter que passar por um processo. Muitas das vezes chorando, muitas das vezes clamando, muitas das vezes se arrastando. Mas a vitória vai chegar nesse seu processo. E através disso, Deus mandou para mim uma pastora, Alessandra Bueno, de Portugal, que eu tive um congresso, Erga-te em Oração. E aquele congresso acrescentou muito a minha vida. E aquela mulher falava naquele congresso: ei, um dia alguém investiu na minha vida, ninguém dava nada por mim, um dia me chamaram e falaram assim: ei, o Senhor mandou eu investir na sua vida. E ela hoje é professora, né, de psicanálise, ela é pastora em Portugal. E eu peguei aquela palavra e ela me disse: Alessandra, o Senhor tem um chamado missionário contigo. E eu falei: eis-me aqui, Senhor, eu não vou mais, eu não vou mais retrucar, eu não vou mais debater, mas eu me rendo à tua vontade, eu me rendo ao teu querer, eu me rendo àquilo que tu tem para mim, que é o melhor, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela não traz dores à nossa vida, à nossa alma. E eu me rendi à vontade de Deus. E o Senhor me proporcionou vários cursos de batalha espiritual. O Senhor me proporcionou vários cursos aqui mesmo, neste lugar, onde eu estou dando meu testemunho, no sítio Ebenezer. O Senhor mandou pessoas aqui para semear vida sobre a minha vida. O Senhor fez um encontro comigo neste lugar para que eu reconhecesse a voz dele e a soberania do Senhor. E eu me prostrei e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Faz a tua vontade, faz o teu querer, porque na minha vontade eu chorei, eu quebrei a cara, eu me machuquei. Mas eu quero sim fazer a tua vontade. E eu fui convidada para fazer um curso de capelania. E foi muito rápido, eu comecei a mergulhar naquele curso, e comecei a mergulhar. Quando eu vi, eu já estava na rua com pessoas que precisavam, pessoas que estão no tráfico, pessoas que estão nas drogas, orando, abençoando, levando mantimentos. E quando eu vi, eu já estava envolvida na capelania, vivendo no corpo a corpo, na rua, vivendo o evangelho, dizendo: olha, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua trajetória, o meu Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou aquilo que pensamos. Deus tem palavra de vida para você. E eu concluí esse curso de capelania civil, glória, para a honra e glória do Senhor. E o Senhor disse assim: é só o começo. Glória a Deus.